Meus irmãos, no nosso último estudo, nós fixamos aqui a nossa atenção no texto de Efésios capítulo 6, verso 4. Nesta parte nós vimos que o pai que honra ao Senhor tem menos dificuldade para ensinar seus filhos a honrarem o Senhor. Não é que não tem dificuldade, tem menos dificuldade, porque os pais são as primeiras influências no processo educacional e de formação dos nossos filhos. Então, os pais que educam seus filhos no temor do Senhor, eles vão ter, naturalmente, menos problemas lá adiante, porque os filhos aprenderam com seus pais, desde cedo, a temer o Senhor. Além disso, o pai que honra o Senhor, que teme o Senhor, ele não apenas conquista esses benefícios, ele não apenas desfruta desses benefícios na educação dos seus filhos, mas também conquista. Olha que interessante, né? O amor sincero da esposa, que é demonstrado pela submissão voluntária e respeito. Qual é a esposa que não tem prazer de servir um marido que ela confia, que ela tem a certeza de que ama o Senhor mais do que a ela mesma, e que também, por causa desse amor a Deus, ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para conduzi-la no caminho do Senhor e garantir também uma vida digna ao seu lado. Então, são benefícios de um homem que teme ao Senhor, conforme nós lemos lá no Salmo 128, quando o homem teme ao Senhor, como ele impacta a vida da sua esposa e dos seus filhos, desfrutando da comunhão e da confraternização ao seu lado. Nesse sentido, são exortados os homens aqui, na figura de progenitor, a não provocar seus filhos com exigências indevidas ou abusivas, mas atentar para o princípio da sua autoridade no Senhor, os criando na disciplina e na admoestação bíblicas. Isso considera, ensino bíblico, que o pai ele é o tutor da família, é aquele que tem a responsabilidade maior sobre a sua família. Também no sentido aí de guiar a sua esposa e os seus filhos debaixo da aliança do Senhor. Então nós vimos aqui alguns pontos no estudo anterior. O primeiro foi que os pais são os primeiros responsáveis por guiar seus filhos no caminho de Cristo. Em segundo lugar, os pais devem educá-los nos limites da palavra de Deus. Este é o instrumento, este é o método, esta é a autoridade, esta é a finalidade dos pais em relação aos seus filhos. E os pais, como os primeiros responsáveis, não devem ultrapassar os limites bíblicos na educação dos seus filhos, e quando eles ultrapassam, eles provocam ira nos seus filhos, revolta nos seus filhos, desânimo nos seus filhos, assim como nós vimos os detalhes aqui no estudo anterior. Sendo assim, os pais são chamados ao exercício de uma autoridade que foi delegada pelo Senhor. Eles não são fonte desta autoridade, eles receberam essa autoridade do Senhor. Como eles estão, eles receberam essa autoridade do Senhor, autoridade essa delegada, eles podem perder. Quando eles deixam de atender a palavra de Deus, quando eles fogem da presença do Senhor ou da sua submissão ao Senhor, eles perdem essa autoridade. Eles têm autoridade para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor de forma digna, quando eles estão debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Então, o Senhor é a autoridade suprema para quem tanto os filhos quanto também os pais hão de prestar contas das suas decisões e condutas. Por isso Paulo, primeiramente, exorta os filhos, versos 1 até o verso 3, e depois ele exorta os pais, porque tanto os filhos como os pais estão debaixo de uma autoridade suprema no lar, que é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, de uma forma geral, nós estamos vendo os argumentos de Paulo, as exortações e instruções com base na doutrina da salvação. Ele está mostrando, a partir do capítulo 4, verso 1, como o cristão deve andar, como o cristão verdadeiro, melhor dizendo, deve andar, né? Como o cristão que teme ao Senhor e que reconhece a palavra de Deus como autoridade suprema para o estabelecimento de fé e de conduta. É assim que ele começa o capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aí ele vai especificar como um cristão deve andar. Ele deve andar em busca ou promovendo intencionalmente a unidade, a sua santificação, andando em amor, andando na luz, em sabedoria. E neste momento ele
estende o assunto. Andar em sabedoria é um assunto bastante amplo, então ele especifica andar como sábios, e agora o ponto final é andar em harmonia das esposas com os maridos, a harmonia entre filhos e pais, e por fim, harmonia, foco do nosso estudo de hoje, dos servos e também os seus senhores. Então nós vamos ler a passagem em Efésios capítulo 6, verso 5 até o verso 9, que diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, esse é o último argumento de Paulo quanto a esta exortação de andar em harmonia entre os servos e os seus senhores, tá? Então, esta passagem aponta em termos inequívocos qual é o problema no mundo hoje. O problema no mundo hoje, basta olhar quantas vezes Paulo fala de Cristo nessa passagem, né? Quantas vezes ele se refere a Deus, quantas vezes ele se refere ao Senhor. Então, nós percebemos nessa passagem, na relação entre empregador e empregado, que o grande problema na sociedade hoje não é um problema econômico, não é um problema de ordem profissional, é mais profundamente do que isso. É uma questão espiritual, tá? Então, as relações entre indivíduos só podem ser resolvidas quando se voltam para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e quando servem em tudo que fazem. Então, se nós somos servos do Senhor, se nós nos vemos assim, seja como empregadores, seja como empregados, se nós nos vemos como servos do Senhor, meus irmãos, as relações começam a passar por uma profunda transformação e santificação. Porque, como servos do Senhor, nós o servimos em tudo que nós fazemos, não apenas na igreja, não apenas na casa, mas também na sociedade de forma geral, no ambiente do nosso trabalho, porque servimos ao Senhor. Isso significa que a atividade profissional entre empregados e empregadores deve ser guiada pelo propósito principal de servir a vontade do Senhor, não a sua, ou apenas para atender interesses egoístas. É totalmente possível estar no ambiente de trabalho pensando apenas no ganho financeiro. Você não está nem um pouco preocupado com as relações que você estabelece ali, você não está nem um pouco preocupado com o bem que você pode promover na empresa no devido cumprimento das suas tarefas, das suas responsabilidades. Então, você vai lá apenas para cumprir, dentro de limites muito estreitos, aquilo que lhe foi designado, e vai para casa, e o resto que se exploda, né? Então, não. O cristão, ele, num ambiente como este, ele tem uma outra percepção. Não é uma percepção apenas egoísta. Ele não se vê apenas como uma peça isolada dentro de um quebra-cabeça. Não, ele se vê como uma peça importante, uma influência dentro daquele ambiente para promover os valores cristãos e também para ensinar as pessoas com seu testemunho sobre o caminho de Cristo. Eu me lembro, quando eu trabalhei um período na Secretaria Municipal de Educação, e vendo todas as relações ali dentro da Secretaria Municipal, e comecei a pensar, por que nós não podemos ter um culto aqui, né? E, obviamente, no ambiente de trabalho, durante o horário de expediente, você não pode fazer cultos, esse desvio de função, né? A gente entende muito bem isso, e a relação precisa ser justa por parte do empregado também. Então, eu conversei com quem era de direito, expliquei os motivos, e aí fui autorizado a promover cultos 7h30 da manhã até às 8 horas. Então, eu saía de casa mais cedo, e aí fiz uma visita nos departamentos, nas salas da Secretaria Municipal de Educação, e comecei a convidar as pessoas, muitas delas nem sequer eu conhecia, mas eu comecei a convidar, a partir do dia tal,
nós vamos começar a ter um momento de oração aqui, de cânticos. E tinha uma outra pessoa que era crente, uma missionária, que tocava. Eu, na época, já não estava tocando mais violão, e aí eu falei para ela, falei, olha, você toca e eu prego, vamos fazer um trabalho aqui de culto ao Senhor. Então, vamos embora. Começamos a fazer um convite ali nas salas dos departamentos e tudo, e começamos a fazer o trabalho de forma tímida. Poucas pessoas compareciam, porque tinham que chegar mais cedo, né? Sair de casa mais cedo, e nós começávamos às 7h30 da manhã, e isso perdurou. E eu me lembro que um dia, na época era um secretário, acho que era secretário municipal de educação, que foi mais cedo, para ver como é que as coisas estavam acontecendo. Ele foi, participou. Me lembro de um dia na cozinha, tantos funcionários lá, e aí na hora preguei, na hora que eu fui orar, eu pedi para que se colocassem de joelhos, e eles se colocaram de joelhos. Irmãos, eu percebi as relações, a amizade começou a florescer, o ambiente de paz nas relações ali dentro, totalmente diferente. Isso foi mais ou menos uns 2 anos fazendo isso no ambiente de trabalho. Começávamos 7h30 da manhã, 8 horas encerrávamos, 8 horas em ponto, todo mundo nas suas salas, oferecendo o melhor possível ao Senhor, pela designação de trabalho que cada um recebeu. Como o ambiente de trabalho se tornou abençoado e ao mesmo tempo abençoador, porque as pessoas iam, falavam umas para as outras, e aí as pessoas começaram a se conhecer. Então o ambiente ficou realmente muito agradável de se trabalhar lá, né? Eu saí da secretaria, e passado um tempo, a minha mãe era uma professora, uma pedagoga pós-graduada, já aposentada. Na época ela trabalhava, e aí ela tinha vínculo com a prefeitura também. E aí, depois de um bom tempo, minha mãe foi lá na Secretaria Municipal de Educação, e reconhecendo, sabendo quem ela era, disse, olha, até hoje nós reunimos aqui, fazíamos aquela reunião que o seu filho começou aqui na secretaria, né? Então, passe esse recado para ele. Eu fiquei tão feliz quando a minha mãe me trouxe essa notícia, né? Então, nós estamos ali, irmãos, não é só para obter o nosso sustento e ir embora para casa, não. Isso é uma visão muito egoísta, muito isolada. Nós estamos ali para sermos bênção, para sermos luz, para sermos sal naquele ambiente, para oferecermos mais do que uma prestação de serviço, mas para oferecer o nosso testemunho, o testemunho de Cristo em nós. E isso é algo que todos nós estamos habilitados, uma vez que herdamos a fé salvífica, uma vez que herdamos tão grande salvação, todos nós podemos fazer algo em torno do ambiente do nosso trabalho para promovermos a consciência de Cristo em nós. O teólogo e comentarista escocês do Novo Testamento, William Barclay, é um teólogo um pouco controverso para o ambiente, né, teológico dos teólogos, né? Ele tem algumas posições que são questionáveis, biblicamente falando, mas nós não podemos ignorar as suas obras exaustivas e, por que não dizermos também, prolixas na teologia. Tem comentários muito ricos, muito importantes, e aí, consultando hoje o seu comentário aos Efésios, na página 212, ele diz que na época do apóstolo Paulo, nos dias do apóstolo Paulo, uma estimativa que ele fez, havia mais ou menos 60 milhões de escravos no Império Romano. Por essa razão, o Novo Testamento, e aí nós entendemos por que o Novo Testamento fala tanto sobre este tema, né, dos servos, dos escravos, é porque isso fazia parte da história dos cristãos, né? Quando, por exemplo, Nero coloca fogo nas periferias de Roma, aqueles grandes bolsões que Roma representava na época uma cidade capital do império, né? O lugar do imperador, então era lugar, sim, visto com a maior estrutura, melhor segurança. E como acontece nas grandes metrópoles, as populações mais vulneráveis se aproximam e procuram residência nesses lugares. Então, causou naquela época grandes favelas, grandes comunidades naqueles dias na cidade de Roma. Então, Nero, quando ele coloca fogo, né, na verdade, ele pessoalmente não colocou, ele ordenou que se colocasse fogo em algumas dessas comunidades, periféricas de Roma. Ele culpou os cristãos. Por que ele culpou os cristãos? Porque os cristãos viviam exatamente nessas regiões. Eram muitos deles pobres, estrangeiros,
e eles viviam nessas regiões aí, né? Eram escravos, muitos deles. E nós vemos o Novo Testamento, e aí há uma vasta, né, conteúdo dentro do Novo Testamento, em que nós encontramos orientações sobre a vida dos cristãos nessa condição de servos, de empregados, porque migraram muitos. Por exemplo, Pedro escreve para os cristãos da dispersão, ou da diáspora, é uma outra palavra para dispersão. Então os cristãos, os judeus, estavam dispersos em terras, como Pedro mesmo fala, eles eram peregrinos, estrangeiros e forasteiros e peregrinos. Então eles estavam em terras que não eram deles, estavam em lugares onde eles não tinham direitos de um cidadão, e eles tinham que se dar para manutenção, se entregar ao serviço muitas vezes de um servo, de um escravo. Então os escritos do Novo Testamento, eles se concentram em dar muitas instruções aos escravos, e muitos eram cristãos mesmo, servindo nessas condições. Em geral, os escravos, eles eram empregados domésticos. Eu não sei se na sua Bíblia, revista e atualizada, esse título não consta no texto original grego adotado, mas a Sociedade Bíblica do Brasil, ela colocou aí alguns títulos. Eu não sei se na sua Bíblia consta assim, na minha consta. Entre o verso 21 e o verso 22 tem um título, o lar cristão. Aí tem marido e mulher. Depois, antes do primeiro verso do capítulo 6, tem o lar cristão, filhos e pais. E antes do verso 5 tem um outro título, o lar cristão, servos e senhores. Por quê? Porque esses escravos, para quem Paulo está se dirigindo aqui, certamente eram aqueles que estavam prestando serviço doméstico. Eram os empregados domésticos. E, como eu disse, né, muitos deles eram estrangeiros, não tinha qualquer direito. Então, para se manter, eles tinham que oferecer o trabalho, e em troca do trabalho, eles tinham hospedagem e tinham alimentação. Eles não tinham nenhum outro direito. Eles não tinham cidadania, eles não tinham direitos civis por causa disto, e estavam numa condição muito vulnerável. Então, eles prestavam serviço, faziam um trabalho considerado humilhante, né? E em troca disso eles tinham hospedagem e alimentação. E se não prestasse serviço? E se não se colocasse, se não se vendia como escravo? Eles não tinham alimentação, não tinham hospedagem, né? Então isso explica porque muitas vezes nós encontramos que nas Escrituras que a escravidão ela foi aceita como uma instituição existente. E aí nós temos uma palavra no hebraico, não é a primeira vez, acho que são no capítulo 8, se não me engano, de Gênesis, que aparece a palavra Ebed. É uma palavra hebraica para descrever o servo, mas o servo no capítulo 8, se não me falha a memória de Gênesis, tem um sentido não de escravo, tá? Mas aquele que se relaciona como um subordinado, mas não como um escravo nos termos que nós encontramos aqui, por exemplo, pela primeira vez no capítulo 12 de Gênesis, verso 16. Tá? Então, por essa razão, a escravidão ela foi aceita como uma instituição existente, sem ser formalmente condenada ou aprovada. A gente olha para a Escritura, parece que esse tema é um tema meio neutro, né? O próprio Jesus se apresenta em Lucas capítulo 22 como aquele que é um escravo, um doulos em grego. Ele veio como um servo, se colocou na condição de um servo. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 8. Então, o escravo, ele é visto nessa condição, como alguém que está prestando serviço dentro de uma casa, sem direito qualquer, e a única coisa que ele recebia era alimentação para não morrer, né? E tinha a hospedagem, muitas vezes, nas piores condições. Então, nós não encontramos nenhuma orientação que estimule o abandono radical desta relação. O caos social seria multiplicado. Se nós tivéssemos alguma orientação bíblica condenando a escravidão, qual era a resposta para esses que vinham e não tinham onde ficar e não tinham o que comer? Não, eu te recebo na sua casa, mas eu quero que você preste algum serviço para mim, né? E também nós não encontramos nenhum estímulo, né, quanto ao abandono radical dessa relação, ou que os escravos deveriam ser tratados como se tivessem um valor humano menor. Você não encontra nas Escrituras nenhuma menção, nenhuma orientação, nenhuma instrução, nenhuma pista de que os escravos eles possuem um valor humano menor, assim como a perversidade do homem levou historicamente
os escravos serem tratados assim, tá? Então, eles passaram a ser alvo da perversidade de abusos de autoridade ao longo da história do povo de Israel, e, portanto, as Escrituras ensinam que esses problemas devem ser minados pela prática dos grandes princípios cristãos. Embora não encontramos nenhuma instrução para acabar com a relação de servo e de senhor, ou de tratá-los como se tivessem menor valor, nós encontramos vários princípios que norteiam, que regulam a relação dos escravos com seus senhores. Primeiro, o homem, de forma geral, tanto o senhor quanto o servo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o escravo, embora esteja prestando um serviço socialmente falando, dentro de uma sociedade corrompida pelo pecado de menor valor e humilhante, porque eu não vejo assim, o homem que vai à rua, ele não está varrendo a rua numa condição de humilhação. O trabalho é digno, e é por causa do trabalho dele que nós usufruímos do bem-estar social e a limpeza de forma da cidade. Nós nos beneficiamos por isso. Por quê? Porque uma pessoa fez um trabalho que nós não julgamos capazes para fazer. É um trabalho extremamente digno, o trabalho que faz. Mas a sociedade, ela cria camadas que não são bíblicas, de valor. Então, existem profissões que são indignas, e existem profissões que são mal menos, não são profissões tão dignas assim, geralmente são subestimadas e menosprezadas. Então, se você estuda na universidade pública e se você estuda na universidade privada, as pessoas vão te olhar de maneira diferente, dependendo do lugar onde você estudou. Então, existe ali uma classificação mediana, e existe um status maior, que são dos ricos, daqueles que ocupam cargos sociais mais reconhecidos, as celebridades e por aí vai. A sociedade que cria essas camadas não existem na perspectiva bíblica. O que existe na perspectiva bíblica é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem foi corrompida pelo pecado, e quanto a isso, não há acepção de pessoas, não há distinção de pessoas. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O escravo, o colaborador, hoje eles arrumaram uma maneira mais suave para tratar aqueles que prestam serviços domésticos, são os colaboradores domésticos. Antigamente nós falávamos empregada doméstica, enfim, nós estamos falando da mesma coisa. Elas estão ali, ou eles estão ali, prestando serviço, cuidando de um jardim, fazendo uma pintura de casa, arrumando um cano furado, desentupindo uma pia. São prestadores de serviços domésticos. Eles têm tanto valor como você entende que tem também na presença de Deus. Foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Também as relações devem ser baseadas no amor ao próximo. Então, a Bíblia exige que o cristão trate o seu semelhante com amor. Amor este que é resultado de um amor a Deus. Então, o primeiro mandamento, ele é vertical: amar a Deus acima de todas as coisas e de tudo. E uma vez que você ama a Deus, você é instruído por este amor, a amar o seu próximo. E só por aí, irmãos, nós vamos naturalmente recusar tratar aqueles que nos prestam serviços como se fossem de menos valor, tá? Também a vingança ou a retribuição do mal com mal, ela é proibida pelas Escrituras. Em Romanos capítulo 12 nós vemos isso. Em 1 Pedro capítulo 2 nós vemos também Pedro exortando para que não tratemos, não atribuamos o mal ao mal, o mal que recebemos, tá? No capítulo 3, Pedro volta a tocar nesse assunto novamente, da sua primeira epístola. Então, as Escrituras, elas condenam a maneira de tratar as pessoas com vingança ou retribuição do mal com o mal, o que é muito comum, infelizmente, na relação entre empregado e empregador, tá? Que é retribuir o mal com o mal. Também o roubo, e aqui eu não me refiro apenas a empregado, eu me refiro também a empregador. A Escritura, ela condena roubo, suborno, mentira e também relações de injustiça, tá? A Bíblia também, ela declara que o senhorio e a subordinação é uma ordenação divina. Há várias passagens em Tito, em 1 Timóteo, em Romanos capítulo 13, Paulo diz que aquele que resiste a uma autoridade está resistindo à ordenação de Deus, porque foi Deus quem estabeleceu uma ordem funcional nas relações em que uns devem governar e outros devem ser governados.
tá? E, por fim, irmãos, são muitas as razões aqui, os princípios bíblicos que norteiam a nossa relação com aqueles que nos prestam serviço. Jesus é o juiz soberano das relações humanas. Isso é evidente também nesta passagem. Lá em Colossenses, nós vemos Paulo falando exatamente a mesma coisa. No final do verso 9, nós temos: o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus julga de forma imparcial, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da mulher, Ele é o Senhor do marido, Ele é o Senhor do filho, Ele é Senhor do pai, Ele é Senhor do servo, Ele é Senhor do Senhor. Então existe um Senhor que está acima de todas as relações humanas, e este Senhor é aquele que julga, independente se você é aquele que governa ou se você é aquele que é governado, tá? Jesus é o juiz soberano das relações humanas. Outra nota contextual importante desse tema é que as instruções aos escravos e senhores do Novo Testamento são aplicáveis a todas as gerações de trabalhadores, sejam eles empregados, chamados nas Escrituras de servos, trazendo para o nosso contexto são os empregados, ou empregadores, que a Bíblia chama de senhores, tá? Esse autor, falecido em 97, Francis Foulkes, comentarista, ele tem uma série de comentários que foi publicado pela, se não me engano, a editora Vida. É um comentário do Novo Testamento de capa azul. Existem esses comentários aí disponíveis nas nossas livrarias. Um comentário do Novo Testamento tem a capa azul. Tem o do William Hendrickson e do Simon Kistemaker, que tem uma capa vermelha, que é publicado pela editora Cultura Cristã. Mas tem, se não me engano, da editora Vida, tá? Que é esses comentários do Novo Testamento em azul. Então, alguns livros desses comentários é publicado por Francis Foulkes. Ele diz na página 167 do seu comentário da Epístola de Paulo aos Efésios: os princípios de toda a seção se aplicam a empregados e empregadores em todas as idades, seja no lar, nos negócios ou no Estado. Essa é a compreensão dele, a mesma compreensão que eu compartilho aqui com os irmãos. Então, esta relação de senhor e de servo, ela se aplica a todas as nossas relações hoje entre empregados e empregadores, tá? Nós veremos aqui no nosso estudo, verso 5 ao verso 9, essa última argumentação de Paulo quanto a andar em sabedoria. Como aplicação de andar em sabedoria, Paulo entende que é sábio andar em harmonia quando somos servos ou quando somos senhores na relação profissional um com o outro. 2 pontos que eu quero destacar: a relação dos servos e seus senhores, verso 5 ao verso 8, e por fim, a relação dos senhores e seus servos no verso 9. Então vamos ver o primeiro ponto, que é a relação dos servos e seus senhores, verso 5 ao verso 8. Ele começa dizendo assim, na parte A do verso 5: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. O empregado deve manter uma relação de obediência às instruções do seu empregador. Este é o tom mais forte da exortação de Paulo. Paulo, ele antes de fazer qualquer introdução, ele já começa dizendo: olha, vocês são empregados? Sim, somos. Vocês devem obediência ao seu Senhor. Não tem nenhuma introdução para dar uma amolecida na carne, não tem nenhuma palavra doce para ir preparando a mente, não. A palavra dele é bastante direta e enfática. Notemos que Paulo limitou a obediência a segundo a carne. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Isso significa que os empregadores, eles devem ser obedecidos quanto a questões profissionais. Eles não têm autoridade em questões espirituais. Então você está numa relação profissional e você precisa entender que nem sempre o seu patrão é uma pessoa temente a Deus, tá? Então, nós temos o dever civil de obedecer os nossos empregadores como cristãos. Nem sempre eles são cristãos, mas a palavra aqui é que nós devemos obediência aos nossos empregadores, tá? Mas essa obediência, como ele diz, deve ser limitada segundo a carne, porque quanto a questões espirituais, esse é o contraponto, o contrassenso, o Senhor Jesus é que tem a ascensão sobre nós, tá? Em seguida, nós identificamos aqui 4 instruções aos empregados cristãos. Vamos ver cada uma delas. Trabalhar com temor
e tremor, com sinceridade como a Cristo, é o que ele diz no verso 5, trabalhar como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não apenas para agradar seus empregadores, verso 6, trabalhar de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, verso 7, e por fim, trabalhar certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, verso 8. Então, essa é a relação norteada por princípios que Paulo nos traz aqui nessa passagem. Vamos ver cada um desses pontos. O primeiro, o servo, ele deve trabalhar com temor e tremor, com sinceridade como ao Senhor. O empregado cristão precisa entender que em tudo ele está servindo diante do Senhor. Afinal de contas, somos servos de Cristo, somos cristãos, somos seguidores do Senhor Jesus. Então, em tudo que nós fazemos, nós que portamos, carregamos o nome do Senhor em nós, tem, obviamente, uma relação com tudo aquilo que nós fazemos, seja para o bem, seja para o mal. Nós, como cristãos, tanto podemos honrar ao Senhor com as nossas obras, com as nossas ações, com as nossas condutas, com os nossos comportamentos, com as nossas reações, como também podemos desonrar o Senhor. Nós carregamos o nome de Cristo. Tá? Então, definitivamente, o cristão no ambiente de trabalho precisa entender que ele está servindo diante do Senhor. Portanto, não deve trabalhar com medo do patrão. Nós temos aqui uma irmã que serve entre nós e ela vive falando isso. Eu gosto muito dessa expressão que ela usa. Ela já me falou várias vezes: pastor, eu não tenho medo de ninguém, eu tenho medo de Deus. Patrão gosta de poder, gosta de intimidar, gosta de ameaçar, gosta de deixar claro que quem manda ali é ele. E ela gosta de dizer, e eu gosto muito dessa expressão dela, que ela não tem medo de homem algum. Ela não tem medo de homem algum, ela tem medo do Senhor. Ela tem medo do Senhor, e ela está corretíssima, tá? Então não deve trabalhar com medo do patrão, mas de Deus, que julga a sinceridade do coração no desempenho do seu serviço. Você pode estar servindo dignamente ao Senhor no atendimento das suas atribuições profissionais e você não ser reconhecido e ser até perseguido no seu ambiente de trabalho por falar a verdade e agir de forma íntegra e honesta. Mas Deus é quem julga todas as coisas. O patrão acha que é ele que está julgando. Ele está tendo um minuto de fama só. Esse minuto de fama vai passar, porque o Senhor, Ele é implacável no cumprimento da sua justiça. Ele é um Deus fiel, e Ele sabe o que você passa no ambiente do seu trabalho. E Deus, Ele é o nosso vingador. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 12, para nós não nos vingarmos, Paulo diz, porque a vingança pertence ao Senhor. Então você não tem que retribuir o mal com o mal, você tem que sofrer os danos e se manter em situação passiva, porque o Senhor, que vê tudo o que se passa no interior dos homens, Ele julga retamente, e Ele julga mesmo, tá? Ele julga mesmo. Este medo que Paulo usa aqui, phobos, eu tenho fobia, Paulo está falando exatamente dessa repulsa. Você sabe que o Senhor, Ele é uma ameaça contra a injustiça que você pratica, então você teme, Eu me lembro que o meu pai, ele me batia de vez em quando, e quando ele batia muito forte. Ele enrolava o cinto na mão e batia, que dava um desespero, e muitas vezes eu gritava pedindo para tirar minha vida. Só que antes meu pai, ele avisava muito, Meu pai já é falecido, meu pai avisava muito. Ele falava rico, ele me chamava de rico e tal. E aí, quando ele levantava a pegar o cinto, meus irmãos, por que eu não tinha obedecido? De maneira que quando ele falava assim, rico, eu já tremia, porque eu sabia que se eu não obedecesse, eu sofreria uma pena. Esse é o phobos que precisamos ter de Deus. O problema é que muitos cristãos perderam o phobos de Deus, perderam o medo de Deus, e tratam Deus como se fosse o seu igual, e se esquece que Deus é aquele que pune severamente os desobedientes e rebeldes. Então nós temos que ter medo sim de Deus, porque a gente, tendo medo de Deus, a gente aprende a respeitar a Deus e a sua palavra. E Paulo usa uma outra palavra grega aqui, que é tromos. Tromos é esta sensação que nós experimentamos quando alguém nos encarrega de uma grande responsabilidade, diante da qual nós nos sentimos incapacitados. Então nós sentimos esse tremor, essa insegurança. A gente começa a suar, nós ficamos muito indecisos,
temos, entre aspas, o medo de dar o primeiro passo e de errarmos gravemente, essa sensação de incapacidade. Ao mesmo tempo que devemos ter esse profundo respeito por Deus, também somos orientados a sentir, ter esse senso de incapacidade que nos instrui a depender e a confiar em Deus acima de todas as coisas. Então, este medo e tremor para não realizar algum trabalho irresponsavelmente e trazer reprovação ao nome de nosso Senhor, devem ser descrições comuns a todos os cristãos, inclusive no ambiente da sua profissão. Inclusive no ambiente da sua profissão. Grande parte dos erros que nós cometemos pela altivez do nosso coração, quando começamos a acreditar que as circunstâncias estão sob o nosso controle, que nós sabemos mais do que os outros e que o futuro pode ser medido pelas nossas ações. Aí nós começamos a usar em determinados caminhos, condutas e decisões, e depois nos arrependemos, porque na altivez do nosso coração esquecemos de buscar conselho, de pedir ajuda, de tirar lições dos erros do passado. Não, simplesmente nós avançamos o sinal, porque estamos mais cheios de confiança em nós mesmos. Quando Paulo está dizendo que essa tarefa no ambiente do trabalho, tarefa profissional, ela deve ser praticada, atendida com esse sentimento de medo e de tremor, não pelo patrão, mas pelo Senhor. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor. Está falando de obedecer os nossos patrões com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo. Segundo, trabalhar como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não apenas para agradar seus empregadores. Ele diz, não servindo à vista, verso 6, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o empregado cristão, ele deve exercer as suas atribuições profissionais com honestidade e diligência, de modo que o seu empregador reconheça e seja honrado pela obediência. Quando nós lemos essa passagem, nós não temos autorização pelas Escrituras para chegar lá diante do nosso patrão, fazer o trabalho que nós queremos fazer, e ao receber a advertência, a reprimenda, a reprovação, nós virarmos para ele e falar assim, você não é Senhor da minha vida, não, eu estou aqui servindo a Cristo. Você vai ser demitido se você agir assim. Você vai ser demitido, então não podemos confundir as coisas. Como que Paulo começa o verso 5? Servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ele começa a dizer, você tem que obedecer ao seu patrão. Tem que obedecer ao seu patrão. O que nós não podemos perder de vista aqui é que essa exortação se refere a uma compreensão mais profunda, a não ser apenas por aparência. Porque ele diz no verso 6, não servindo à vista, como para agradar a homens. Então, quando ele está te supervisionando, você é leal ao trabalho, mas quando ele vira as costas, você vai para o Facebook, para o Instagram, você vai começar a fazer, vai lá vai para o banheiro 10 vezes em meia hora, aí vai atender um telefone, fica lá um tempão falando no telefone, numa hora que era para você estar atendendo as suas atribuições profissionais, para as quais você foi pago e contratado. Então, não é só à vista, é quando não tem ninguém vendo, você tem que continuar sendo leal e fiel no atendimento às suas atribuições, porque embora o seu patrão não esteja te vendo, o Senhor está te vendo. Então você não pode ter uma vida dupla, honesto à vista, desonesto às escondidas. Isso não é papel de um cristão no ambiente de trabalho. Também, a não buscar agradar apenas o empregador. Quando Paulo fala agradar a homens, está se referindo aos senhores. Então tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer para agradar só o Gel, só o Arthur. Não, Paulo está dizendo, você deve servir o Gel, ele é o seu empregador, você tem que servir o Gel, mas você tem que ter uma visão mais profunda de servir o Gel, entendendo que ao servir o Gel, você está servindo ao Senhor. E aí, o Gel pode ser uma pessoa que não mereça o melhor do meu desempenho, mas eu vou oferecer o melhor do meu desempenho no serviço ao Gel, porque tudo quanto estou fazendo como para o Senhor. Paulo diz isso no verso 6, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é o foco da nossa relação profissional.
Tais condutas furtam a dignidade do trabalho, se nós entendermos que estamos servindo apenas à vista ou estamos ali apenas para agradar o nosso patrão. Nós estamos esvaziando o significado mais belo do trabalho segundo as Escrituras e desfavorecendo a reputação de Cristo através do nosso testemunho ali. Em terceiro lugar, trabalhar de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Ele diz no verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Veja, como? Analogia, comparação. Então você não chega lá no seu patrão e fala, você não manda mais em mim aqui, eu aprendi com o pastor Erickson que quem manda aqui nesse ambiente de trabalho aqui é o Senhor Jesus. Ele vai te mostrar só o caminho do Departamento de Recursos Humanos. Você vira esse corredor aqui, tá? Fala lá, já faz seu acerto, vai servir Jesus em outro ambiente, né? E é assim que eles vão dizer para você. Então, o empregado cristão deve trabalhar com boa vontade. E a palavra que Paulo usa aqui, eunoia, tem um sentido de desejar o bem, tá? Ou agir com disposição. Então, você está ali disposto, talvez, a fazer até além do que te pediu. Você quer fazer o melhor, você quer favorecer o bem, não tendo em vista a expectativa imperfeita do empregador, mas a dignidade do Senhor. Irmãos, isso muda totalmente as nossas relações de trabalho, como cristãos. Se no ambiente de trabalho nós começarmos a compreender que estamos ali, como eu mencionei, né? Mais do que servir o gel, estamos servindo o Senhor. Isso muda totalmente a nossa conduta, as nossas conversações, a maneira como tratamos o nosso tempo no ambiente de trabalho, tá? Por quê? Porque todo nosso trabalho deve ser dedicado para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Colossenses 3, 23 a 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, tudo que nós fizermos tem que ter um propósito sublime, maior do que simplesmente agradar o nosso empregador. O propósito é de glorificar a Deus, o propósito é de servir à vontade de Deus no exercício da nossa profissão. Então, Paulo insiste que o impulso para a obediência do empregado cristão ao seu empregador, bem como a execução do seu honesto trabalho, precisa ter uma dupla consciência. Primeiro, ele está a serviço do Senhor. Segundo, o Senhor é o seu patrão superior. Quem manda na nossa vida, quem tem autoridade maior sobre a nossa vida é o Senhor. Então, por respeito ao Senhor, que contempla a minha atividade profissional, eu servirei neste ambiente com honestidade, com lealdade e empenharei o máximo do meu esforço. Quarto e em último lugar, verso 8. Trabalhar certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor. É o que ele diz claramente no verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer seja empregado, quer seja empregador. Tá? Na atividade profissional, a pessoa pode ser honesta ou não honesta, disposta ou preguiçosa. Cada um receberá de Deus a retribuição justa em face da soberana vontade dele. Existe uma vontade do Senhor que é revelada no verso 6, diante da qual nós somos moralmente responsáveis. Então, aquilo que nós semearmos é o que nós colheremos, tá? E o Senhor permitirá que sejamos recompensados segundo as nossas obras. Se trabalha diligentemente, como se estivesse trabalhando para Cristo, será recompensada essa pessoa exatamente nesta medida. Se dedica o seu trabalho apenas para agradar homens, ou quem sabe apenas para agradar você mesmo, atender os seus interesses egoístas, a sua recompensa será também na mesma medida. É isso que você está plantando, é isso que você deverá colher. Então, o homem não pode servir a dois senhores. Disse Jesus em Mateus capítulo 6. O homem não pode servir a dois senhores. Porque enquanto ele está agradando a um, ele está aborrecendo o outro. E se nós estamos no ambiente de trabalho, entendendo que estamos ali para servir, em última instância, a vontade de Deus, o Senhor então haverá de nos recompensar nessa direção. Mas se pensamos que estamos ali para agradar apenas o nosso patrão ou a nós mesmos, ora, nós estamos nesse esforço, nessa direção, com essa consciência, aborrecendo o Senhor.
Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos ao Senhor. Por fim, até aqui ele falou, até o verso 8, sobre a relação do empregado para com o empregador. Agora o canhão vira para o empregador. Verso 9 diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Tá? Então ele diz: vós, senhores, de igual modo procedei. Então, isso aqui, irmãos, muda tudo, tá? É por isso que, obviamente, ele dedica 4 versos falando da relação do empregado para com o Senhor. Aí, para não ser muito repetitivo, ele dedica um verso para falar sobre a relação do Senhor para com o empregado, né? E ele faz isso só com essa sentença aí, ó, de igual modo procedei, tá? É possível que um empregador leia os versos anteriores, os versos 5 ao verso 8, e chegue à seguinte conclusão: essas exortações aí, elas não se aplicam a mim, porque eu sou empregador, eu não sou empregado, eu não tenho ninguém acima de mim, eu sou o soberano. No entanto, ao usar o adjetivo igual, Paulo importou todas as exortações anteriores e trouxe para esse verso. E a razão é muito clara: o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele, não pense porque você é patrão, haverá acepção de pessoas, um tratamento diferenciado para você, porque não haverá, né? O mesmo que julga os empregados, é o mesmo que julga os empregadores, para quem o verso 21 do capítulo 5 se aplica. O que nós lemos lá no verso 21 do capítulo 5? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há 3 questões que eu quero destacar aqui. Primeiro, sujeitando-vos. Paulo está falando de uma relação marcada por obediência, prestação de contas, servir à vontade alheia. Nós nos sujeitamos apenas para atender à vontade de um outro. Nós nos sujeitamos como aquele a quem nós devemos prestar contas das nossas condutas, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, tá? Essa é uma relação de governo, em que alguém está governando e eu estou sujeito, tá? Mas ele continua: uns aos outros. Quem são esses uns aos outros segundo o texto? Mulheres e maridos. E os maridos pensavam que as mulheres tinham que ser submissas a eles, e eles não, né? Mas veja qual que é a coluna, o trilho que Paulo estabelece para dizer para o marido amar a sua esposa. O trilho é esse, é que um deve servir ao outro. Então o marido serve a mulher pelo mesmo amor que Cristo teve pela igreja. Como que Cristo amou a igreja? Marcos 10:45, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então o marido, ele se sujeita à sua mulher, servindo a sua mulher, com amor, com o mesmo amor que ele contempla de Cristo para com a igreja, tá? Isso se aplica à relação de pais e filhos. Os pais, eles estão sujeitos também aos seus filhos. Como? Exercendo a autoridade de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Da mesma forma, servos e senhores. E aí ele termina falando no temor de Cristo, porque no temor de Cristo, aqui nós temos a declaração da fonte de autoridade para regular essas relações, tá? Esse é o limite satisfatório. No temor de Cristo é suficiente, passou disso é pecado. São relações abusivas de autoridade. E esse é o parâmetro de justiça. Nós somos julgados exatamente pela justiça de Cristo, pela vontade de Cristo, pela vontade de Cristo, tá? Então, os maridos, pais e senhores, eles estão postos no texto em condições de governantes. Eles ocupam nas relações de governo, enquanto as mulheres, filhos e o servo, de obediência. É assim que o texto revela. Contudo, a vontade revelada de Deus requer o esvaziamento de qualquer altivez nas relações interpessoais, ensinando que aqueles que ocupam funções de governo, eles carregam uma responsabilidade muito maior de servir do que de serem servidos. É muito fácil ficar atrás de uma mesa tomando decisões.
Agora, você se colocar no lugar do servo, que está ali laborando, trabalhando no dia a dia, levantando cedo, pegando o ônibus, e aí contando moedas para conseguir pagar uma passagem de ônibus, chega às vezes ali esgotado fisicamente, emocionalmente, mas tem uma responsabilidade a cumprir. É muito fácil para você avaliar se está cumprindo ou não está cumprindo a sua tarefa, e de forma insensível não se colocar no lugar dele. O líder, ou aquele que governa, aquele que exerce autoridade, ele tem maior responsabilidade de servir do que aquele a quem é exigido o serviço. Tá? Então, ensinando que os que ocupam funções de governo devem sujeição aos que por eles são governados pelo cumprimento das suas atribuições no temor de Cristo. E aí que está o limite do exercício da autoridade entre relações de governo. Este é o fundamento da sua autoridade, o modelo de Cristo. Veja o que diz Marcos 10, 42 a 45. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Vocês não podem andar de acordo com a hierarquia de governo vertical de governo que existe na sociedade. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Outra passagem, João 13, 12 a 16. Depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, diz o texto que ele então voltou-se à mesa e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Então, se Jesus ele agiu assim, quanto mais nós. Última passagem, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor dos senhores, o Filho de Deus, ele assumiu a forma de servo. E aí a gente tem que perguntar: ora, se Jesus, o Senhor dos senhores, serviu a criatura, quem o empregador pensa ser ao se esconder por trás da sua frágil reputação e vaidade de seus cargos ante tão sublime dever moral aos outros? Quem nós, empregadores, pensamos ao agir com altivez, orgulho e superioridade em relação àqueles que nos prestam serviço? Quem nós pensamos ser? Se nós temos no exemplo de Cristo um testemunho totalmente contrário. Os empregadores só têm uma alternativa: servir e agradar à vontade de Deus, tratando os seus empregados, como diz o texto, de igual modo. Como? Com temor e tremor, com sinceridade como a Cristo, verso 5, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não apenas para agradar seus empregadores, verso 6, de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, verso 7, e por fim, certo de que cada um, se fizer a coisa boa, receberá outra vez do Senhor, verso 8. É assim que os empregadores são chamados também a servir, de igual modo. Como os antigos proprietários de escravos, os atuais empregadores nunca devem submeter os seus empregados a ameaças de maus tratos, mas com justiça e verdade. Duas passagens: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Existe um Senhor que julga você também, né? Eis que o trabalho, Tiago 5,4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não pense que não há um Senhor nos céus, que está observando cada uma das suas condutas e a maneira como você tem tratado os seus negócios, porque o Senhor está vendo. Na sociedade há empregadores preguiçosos, orgulhosos, injustos, avarentos, omissos, imprudentes,
insensíveis, homens que violam direitos trabalhistas, sonegam impostos, mentem em relatórios e tantas outras práticas anticristãs. O apóstolo Paulo, no entanto, foi enfático ao afirmar o caráter justo de Deus. Ele é imparcial, ele não faz acepção de pessoas. E ele promete retribuir o senhor, o empregador, pelo bem ou mal que fizer. E cada um há de prestar contas diante daquele que é chamado em Apocalipse 19:16 de Senhor dos senhores. E nisto, como diz o final do verso 9, não há acepção de pessoas, ou seja, não há favoritismo ou barganha, mas justiça. Deus é justo, e Ele há de tratar cada um segundo a sua justiça, não segundo o cargo que você ocupa, seja servindo, seja sendo servido, né? Andar em sabedoria requer a busca por relações de harmonia no ambiente de trabalho, cumprindo os nossos deveres como para o Senhor mais do que para homens. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua Santa Palavra e por ela sermos exortados e corrigidos nos valores e a partir deles nas nossas condutas. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e vigor para aplicarmos na nossa vida, no nosso estilo de vida, nas nossas relações, cada princípio que aqui nós aprendemos ou revisamos. Que a Tua misericórdia nos acompanhe e o Senhor glorifique o Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.